Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa o horário de acesso à nossa videoaula, o importante é estarmos acessando. Então, turma, na videoaula de hoje, nós iremos aí abordar a temática da termodinâmica, né? Estaremos então iniciando aí o capítulo 24. Mas para começarmos aí a videoaula com o pé direito, já que estamos aí iniciando um capítulo novo, o que seria termodinâmica? Turma, a termodinâmica é o ramo da física responsável pelo estudo de leis e processos que regem as relações entre calor e produção de trabalho. Quem acompanhou nossa aula ao vivo da sexta-feira viu aí que o homem sempre sentiu a necessidade de criar maquinários. E o intuito desse maquinário sempre foi facilitar a nossa vida, deixar a nossa vida mais confortável, né? Porque as máquinas realizam certos trabalhos no nosso lugar. E nós vimos que uma dessas máquinas, né, as primeiras máquinas, o primeiro maquinário criado, ele era justamente as máquinas térmicas, que funcionavam ali mediante a exposição ao calor, que no início esse calor fazia a água evaporar, e o vapor dessa água, porque aumentava a pressão, fazia com que essas máquinas trabalhassem. Então, no capítulo 24, a gente vai estudar justamente isso, a termodinâmica. A gente vai ver aí que leis e que processos regem essa relação aí causada pelo calor, né? E de que forma esse calor pode aí resultar na produção de um determinado trabalho. Pois bem, turma, como vocês já sabem, os corpos são constituídos de partículas muito pequenas que são aí conhecidas como átomos. Esses átomos, eles não estão em repouso, e sim constantemente em movimento vibratório. E é justamente esse movimento que resulta na energia térmica dos corpos. Então vamos entender. O meu celular, por exemplo, ele é formado por átomos. E apesar do meu celular estar no estado sólido, esses átomos que formam o meu celular, eles não estão estáticos, ou seja, eles não estão parados. Eles estão constantemente em movimento vibratório. E é justamente esse movimento que resulta no que nós chamamos de energia térmica dos corpos. Vamos agora, turma, estudar dois importantes conceitos da física: o conceito da temperatura e o conceito do calor. Vamos entender como se comportam os corpos com o aumento ou com a diminuição da temperatura, pois sem isso não seria possível construir quase nada, uma vez que tudo cede ou dilata com a diminuição ou o aumento da temperatura. Esse fenômeno chama-se dilatação térmica, turma. Por isso, é de extrema importância saber com exatidão as condições desse fenômeno para a engenharia, por exemplo. Sem esse conhecimento, seria impossível construir pontes, estradas de trem, arranha-céus e redes elétricas de forma segura. O movimento das partículas no interior de um corpo denomina-se energia interna. O nível de energia interna de um corpo depende do grau de agitação de suas partículas, ou seja, da velocidade com que as partículas se movimentam em seu interior. Quanto maior for essa velocidade, maior será a temperatura de um corpo. Assim sendo, a temperatura é, por definição, uma grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo, caracterizando seu estado térmico. Então, turma, quando nós falarmos de temperatura, nós vamos estar falando aí de uma grandeza que vai medir o quanto as partículas de um corpo estão agitadas ou não. O quanto a velocidade
dessas partículas está. Quanto mais agitadas, maior será a temperatura. Quanto menos agitadas, menor será essa temperatura. Logo, as palavras quente e frio referem-se à temperatura de um corpo. Se dois corpos entram em contato, independentemente da temperatura que se encontram, o mais quente cederá calor para o mais frio. Isto é, o calor sempre se transfere do corpo mais quente para o mais frio, até que eles atinjam o equilíbrio térmico. E o que seria, então, turma, esse equilíbrio térmico? Seria aí estarem na mesma temperatura. Por definição, então, turma, calor é a energia térmica em trânsito entre dois corpos ou sistemas. Então, quando nós estamos falando de temperatura, nós já aprendemos aí na aula de hoje que temperatura vai estar associado à agitação das partículas de um determinado corpo. Isso é temperatura. Calor já seria aí a energia térmica que transita de um corpo para o outro. E lembrando, turma, o calor sempre sai do corpo mais quente e vai para o corpo mais frio, para que esses dois corpos ou esses dois sistemas fiquem em equilíbrio térmico. E o que seria esse equilíbrio térmico? Seria aí os corpos, né, ou os sistemas ficarem com a mesma temperatura. Vamos agora aí, né, turma, falar sobre medidas de temperatura. E aí, para medir, ou seja, para aferir qual o grau de agitação das moléculas de um corpo, isto é, a sua temperatura, nós já aprendemos que temperatura está associada aí ao grau de agitação das moléculas de um corpo, ou seja, o grau de agitação dos átomos de um corpo. Usamos um aparelho denominado termômetro, que com certeza vocês já utilizaram muito esse aparelhinho. Os primeiros termômetros de líquido em vidro foram construídos por volta de 1720 por Daniel Fahrenheit. Depois dele, outros tipos de termômetro apareceram, mas o primeiro a utilizar um medidor com pontos fixos facilmente reprodutíveis foi Celsius. Entretanto, foi William Thomson, o Lord Kelvin, o primeiro a utilizar uma escala absoluta de temperatura. E esses três nomes, turma, vocês ainda vão ouvir muitas e muitas vezes nas aulas aí referentes ao capítulo 24. Então, turma, um termômetro ele é construído, como vocês estão observando na nossa imagem, com base na escolha de uma determinada substância termométrica e da grandeza termométrica dessa substância. Que grandezas termométricas seriam essas, turminha? O comprimento, o volume e a pressão seriam exemplos de grandezas termométricas. E essas grandezas podem variar contínua e uniformemente com a temperatura. O termômetro mais comum que escolhemos é o termômetro de mercúrio, amplamente utilizado no uso doméstico, como eu já tinha falado aí anteriormente. Termômetro é uma coisa que nós já utilizamos bastante, também chamado de termômetro clínico. Então, quando a gente começa a sentir aquela moleza no corpo, que a gente acha que a gente está com febre, para termos aí certeza de como está a temperatura do nosso corpo, nós utilizamos aí o termômetro de mercúrio, também conhecido aí como termômetro clínico. E qual seria a forma que esse termômetro funciona? Turma, no interior desse termômetro há uma coluna oca e graduada, como se fosse uma régua, marcando a escala termométrica que vai ser usada. Dentro desse tubo há um reservatório contendo uma substância que se dilata pela ação do calor acoplado a um canal delgado, por onde a substância se expande, ou seja, de acordo com a temperatura, o mercúrio vai subindo. Quando colocamos um termômetro para medir a temperatura do corpo,
O calor desse corpo faz com que a substância se expanda e ocupe essa caneleta. Assim, olhamos o valor numérico localizado no ponto máximo que a substância atingiu ao se expandir. Aquele valor vai ser justamente a temperatura do corpo em questão. É um negócio assim fenomenal. Acho super interessante aí a funcionalidade do termômetro de mercúrio. E aí, turma, existem as escalas termométricas. E o que seriam essas escalas termométricas? Nada mais é do que um conjunto de valores numéricos em que cada um dos valores estará associado a uma determinada temperatura. Para graduar uma escala, é preciso escolher como pontos fixos dois fenômenos que se reproduzam sempre nas mesmas condições, como a fusão e a ebulição da água, que se dão a temperaturas constantes. Então aí vocês estão vendo três escalas termométricas que serão aí abordadas no decorrer do estudo do nosso capítulo 24. Então nós temos aqui, como vocês podem observar, temos aqui na nossa primeira a escala Celsius, onde o ponto de fusão da água é 0 e o ponto de ebulição é 100. Temos aqui a escala Fahrenheit, onde o ponto de fusão do gelo é de 32 e o ponto de ebulição seria 212. E temos a escala Kelvin, onde o ponto de ebulição da água seria 373 e o seu ponto de fusão seria 273. Então, temos aí três escalas termométricas, escalas essas que podem ser convertidas uma na outra. E a gente vai aprender como é que essa conversão pode ser feita. Então, fiquem atentos. E aí, turma, vamos aí falar um pouquinho sobre a escala Celsius. A escala Celsius, também chamada de escala centigrada ou centesimal, por ter seus pontos fixos divididos em partes iguais, em 100 partes iguais, perdão. Por isso que ela é também conhecida como centesimal. A escala idealizada por Celsius é amplamente usada, tendo como pontos fixos o ponto de fusão do gelo, que é a 0 graus Celsius, e o de ebulição da água, que é a 100 graus Celsius. A escala é adotada pela maioria dos países. Então, pelo mundo afora, aí, a escala mais utilizada é a escala Celsius. Temos também a escala Kelvin, também conhecida como escala absoluta. Ela foi idealizada por Lord Kelvin e varia de 273 Kelvin a 373 Kelvin. Podemos ver que ela é dividida em 100 partes, tal e qual a escala Celsius, mas possui pontos fixos com valores bem diferentes, embora relativos uns aos outros. A temperatura de 0 Kelvin, ou sua correspondente de menos 273 graus Celsius, é dita zero absoluto porque, a uma temperatura dessas, o movimento vibratório das moléculas de um corpo é mínimo. É como se as moléculas estivessem basicamente estáticas, paradas. Esta é a temperatura no espaço, por exemplo, onde não há incidência de luz, ou seja, de irradiação. É também a menor temperatura existente até onde se sabe. Seja, então, que enquanto a temperatura medida em graus Celsius atinge esse extremo, usando um número negativo bem elevado, a medida em graus Kelvin atinge a mesma medida no zero, ficando assim sempre dentro de um conjunto de números reais positivos. Por isso, por esse fato, nós chamamos essa escala de escala absoluta. Falando aí agora sobre a escala Fahrenheit,
A escala Fahrenheit é uma escala em que o ponto de solidificação da água é de 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição é de 212 graus Fahrenheit, com uma pressão atmosférica normal, tá certo, turma? Fato que os coloca a exatamente 180 graus de distância um do outro. Por isso, 1 grau na escala Fahrenheit é de 1 sobre 180 graus de intervalo entre o ponto de solidificação e o ponto de ebulição da água. O zero absoluto é definido como igual a menos 459,67 graus Fahrenheit. Como a temperatura, turma, de um corpo está diretamente ligada à intensidade da agitação de suas moléculas, podemos afirmar que as escalas Celsius e Fahrenheit são relativas, já que não atribui o valor zero ao estado de agitação molecular inferior. E aí, turminha, como eu tinha falado para vocês, essas escalas, né, elas podem se relacionar. A gente pode converter uma escala em outra. E essa conversão é feita mediante fórmulas. Como eu já falei para vocês, a física ela utiliza muito a linguagem matemática. E a linguagem matemática se resume a fórmulas. Então, como vocês aí estão observando, nós temos as 3 escalas, né? A escala Celsius, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. E aí, elas podem ser transformadas uma na outra mediante essa formulazinha aqui que vocês estão observando. C vai estar representando a escala Celsius, K vai estar representando a escala Kelvin e F vai estar aí representando a escala Fahrenheit. Então, a fórmula, galera, é a seguinte: C sobre 100 é igual a K menos 273 sobre 100, que é igual a F menos 32 sobre 180. Mas o que isso significa dizer, gente? Galerinha, é o seguinte. Essa fórmula ela resume o seguinte. Se você pegar o valor em questão que você quer converter, certo? Que, digamos aqui, está representado aqui pela letra C, menos o ponto mínimo desta escala e dividir pelo ponto máximo menos o ponto mínimo. Vocês vão conseguir aí estabelecer essa relação. Então, vamos entender. C menos 0 sobre 100 menos 0. Então, fica o quê? C menos 0 é C. 100 menos 0 é 0. Agora, observa aqui na escala Kelvin. K menos o ponto mínimo da escala, que é 273, sobre o ponto máximo da escala, que é 373, menos o seu ponto mínimo, que é 273. Então, olha só, turminha. 373 menos 273 é igual a 100. Agora, vamos observar aqui na escala Fahrenheit. Mesma coisa. Ó. A temperatura que a gente vai querer converter, que aqui no caso está sendo representada pela letra F, menos o ponto mínimo da escala, que é 32, dividido pelo ponto máximo, que é 212, menos o ponto mínimo, que é 32. Então, ó, 212 menos 32 vai dar justamente 180. E aí, turma, para vocês entenderem melhor como essa conversão funciona, vamos aí no próximo slide demonstrar a aplicação dessa fórmula por meio da resolução de uma questão, ok? Então, fiquem atentos. Então, turma, dando aí continuidade na explicação, vamos aí aplicar a fórmula utilizada aí na relação entre as escalas. Que fórmula é essa? C sobre 100 é igual
a K menos 273 sobre 100, que por sua vez também é igual a F menos 32 sobre 180. Então, ó, lembrando, galerinha, que na fórmula C é Celsius, K é Kelvin e F é Fahrenheit. Okay? Então, essa é a nossa fórmula. E aí vamos aplicá-la agora na resolução de uma questão para que vocês possam entender melhor de que forma nós podemos aplicar a conversão por meio dessa formulazinha aqui, tá certo, turma? Então a questão diz o seguinte: a temperatura normal do corpo humano é de 36 graus Celsius. Expresse essa mesma temperatura nas escalas Kelvin e Fahrenheit. Então, olha só, turma. Primeiro, nós vamos utilizar a conversão de Celsius para Fahrenheit. Então, a questão quer a conversão de 36 graus Celsius em Kelvin e depois em Fahrenheit. Então, como é que fica, turma? Vai ficar o seguinte. Aqui na fórmula onde tem C, colocaremos 36. Então, vai ficar, ó, 36 sobre 100 igual a K menos 273 sobre 100. Certo? Já que nesse primeiro momento nós iremos aí aplicar a conversão de Celsius para Kelvin. Então, turma, aqui nós temos uma proporção e na proporção nós aplicamos a multiplicação cruzada, a multiplicação em x. Então, 36 vai multiplicar 100 e esse 100 ele tanto vai multiplicar o K como ele vai multiplicar o menos 273, ok? Então, ficaremos assim, ó, 100 vezes K, 100K, menos 100 vezes 273, eu coloco aqui, ó, 273 e acrescento aqui os dois zeros do 100. Então, fica menos 27.300 igual a 36 vezes 100, é só repetir o 36 e acrescentar aqui os dois zeros do 100. Então, temos aí uma equação, certo? E aí, turma, o que é que nós faremos agora? Vou pegar esse termo que não tem o K e vou jogá-lo aqui, ó, para depois da igualdade. Lembrando que quando nós aplicamos esse recurso, aqui estava subtraindo, então quando vier para cá, vem somando. Então, vai ficar o quê? 100K igual a 3.600 mais 27.300. E aí, turma, realizando essa soma, né, de 3.600 com 27.300, nós encontramos o seguinte: 100K vai ser igual a 30.900. Só que a gente não quer saber o valor de 100K, a gente quer saber o valor do K. Então, esse 100 que está multiplicando a nossa variável, né, vai ficar assim, ó, esse 100 vai passar para depois da igualdade, só que realizando a operação inversa. Se ele aqui multiplica, quando ele vier para depois da igualdade, ou seja, para o segundo membro, ele vem dividindo. E aí, turminha, aqui ficou muito fácil, né? Cancelo dois zeros que tenho aqui com os dois zeros que eu tenho aqui. Então, K vai ser igual a 309. Ou seja, turminha, 36 graus Celsius correspondem a 309 Kelvin. Vamos agora, turma, para a segunda parte da nossa questão. A gente vai transformar os 36 graus Celsius agora em graus Fahrenheit. Está aqui a nossa formulazinha. C sobre 100 é igual a F menos 32 sobre 180.
80. Então, teremos o seguinte: 36 sobre 100 vai ser igual a f menos 32 sobre 180. Aqui vocês sabem já exatamente o que é que nós iremos realizar, qual é o procedimento aí que será feito. Então, vai ficar 100 vezes f, 100f, menos 100 vezes 32, é só repetir o 32 e acrescentar os dois zeros, então fica 3.200, igual a 36 vezes 180. 36 vezes 180, turma, vai dar exatamente 6.480. Já sabemos, então, que esse menos 3.200 vai passar aqui para depois da nossa igualdade, só que realizando a operação inversa. Então, vai ficar 100f igual a 6.480 mais 3.200. Isso significa dizer que 100f será igual a 9.680. Então, aqui, turma, nós já sabemos o que vai acontecer com esse 100. Ele vai passar para depois da igualdade, só que realizando aí a operação inversa. Então, f vai ser igual a 9.680 dividido por 100. E aí, nesse caso, turma, só para vocês entenderem rapidamente, bem aqui nós temos uma vírgula. Nós aprendemos que quando fazemos aí divisão por 10, 100 mil, essa vírgula vai da direita para a esquerda. E essa vírgula vai andar a quantidade de zeros aqui que nós tivermos no número que está no nosso denominador. Lembrando que isso só acontece quando é divisões por 10 ou potências de base 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 1 trilhão, beleza? Então, a vírgula vai andar duas casas, da direita para a esquerda. Então, uma casa, duas casas. Isso significa dizer que teremos aí 96,8 graus Fahrenheit. Então, 36 graus Celsius correspondem na escala Fahrenheit a 96,8. Forte abraço, turma, e até a próxima vídeo aula. E aí, turma, não se esqueçam da realização do TD. O TD aí, a numeração do TD, vocês estão vendo na nossa tela. Forte abraço.